trabalha assessorando a rede de lojas Walmart. E isso, então, foi uma criação que a gente está desenvolvendo um livro em cima. Ela ainda vai ser traduzida para o português. É a nossa melhor apresentação até então e a gente está aqui para exemplificar e elucidar qualquer dado que tenha a limitação linguística aí da interpretação. Então, é um case com trabalhos selecionados nos últimos 41 anos da empresa. São cases que tratam de estruturas metálicas e tensoestruturas somente. Então, a gente só fala sobre estrutura metálica e membrana aqui. A Fiedler é uma empresa extremamente vertical, né, totalmente vertical. A gente faz desde do atendimento inicial ao cliente, a elaboração de projeto, cálculo, produção, até instalação e acompanhamento das obras. Então, muito por tu ter começado lá atrás como pioneiro nesse mercado. Ou a gente fazia tudo ou não fazia nada. Existiu a necessidade de verticalizar todo o processo e foi a cultura que nos trouxe até aqui. Então, muitas vezes, né, joint ventures com outras empresas foram criadas, como foi na época dos estádios, como é o projeto do Catavento, que a gente está desenvolvendo, e algumas outras startups saíram desse laboratório de criação totalmente verticalizado, que, então, permite que trabalhos paralelos sejam realizados, vinculados ou só ao projeto, ou a cálculo, ou à produção. Né? Hoje a Fiedler está instalada num estaleiro, nós temos porto próprio no Canal de Santos para até 3 navios, nós temos uma área de 13 mil metros quadrados, quase 14 mil, com uma indústria pesada, capaz de produzir pintada. A gente fez uma cabine de pintura gigante, 3x3x13, para epóxi ou poliéster pó, pintura eletrostática, 280 graus. E hoje a gente consegue produzir pintado 7,2 toneladas de estruturas complexas dia, com máquinas de CNC, corte robótico de até 44 polegadas. Temos calandra para curvar tubos até 10 polegadas. Na parte de membrana, a gente consegue confeccionar 2.000 metros de solda dia, o que dá o equivalente a uns 1.000 metros quadrados dia de produção de cobertura, mas pode chegar a 2.000 metros. Então, a nossa capacidade de produção hoje é grande. E eu acho que agora a gente tinha que começar a mostrar imagens, então vai ficar muito longo isso. Então, Morro da Urca, ela é uma calunga do Morro da Urca. É um case, vai aparecer. Vamos começar por o Paddock, que a gente está lá ainda finalizando o prédio 2. O Bruno Padovano e o Eduardo Soveral e mais alguns colegas de vocês visitaram a obra. Então, começa com o projeto, né? A gente, primeira etapa do nosso desenvolvimento. Desenhamos tudo, criamos um conceito. Na sequência da criação do conceito, a gente faz a análise de túnel de vento eletrônico usando software. Isso é o CFX. Isso é o CFX. A gente tem os computadores personalizados para esse tipo de processamento, que permitem esse cálculo e validação estrutural, análise de frequência e dinâmica, toda a forma como a gente faz a engenharia. Então, o BIM está extremamente envolvido. Uma das análises iniciais da conclusão, né, do projeto vinculado ao cálculo, como que vai ser a estrutura. Então, a gente analisa a estrutura como um todo, visualmente e de maneira tridimensional, antes de começar a elaborar os projetos de produção. Aqui pode ver alguns projetos de implantação, né? Eu queria falar um pouquinho sobre esse mastro. Esse mastro, ele é como um surface gerado por diversos tubos, e ele é um ovo de galinha, escalado em Z 23 vezes. Então, ele tem a forma de um ovo esticado, com as pontas cortadas, e a gente tem também todas as vigas baseadas na parábola de terceira, que é a lateral da Torre Eiffel, e N curvaturas interessantes, em função de melhorar a eficiência estrutural, uma vez que a gente modela, estuda e volta e remodela. Normalmente, o ciclo de desenvolvimento de um projeto ultrapassa 30 interações de desenho e cálculo para frente e para trás, porque em janeiro de 1997, nós tomamos uma decisão de multiplicar a norma de ventos por 1,25, por conta do aquecimento global. E como continuar competitivo com
uma estrutura 25% acima da norma de vento, quando as pessoas dão descontos na norma de vento, e é a única maneira, isso aqui é a parte tudo de corte, otimização de consumo de chapa nas máquinas de CNC. Então, esse projeto, nós ainda estamos lá, quem quiser visitar, nós ainda temos mais 15 dias de acabamento na obra no Paddock Interlagos. Ela tem algumas características de aproveitar o peso próprio da laje, isso aqui já é no estaleiro, e a respeitar a modulação do prédio existente. Então, a gente evitou de fazer fundações nessa obra. Nós não fizemos nenhum buraco em Interlagos. A gente está descendo com cintas pelas colunas e agarrando o peso próprio da laje e das fundações embaixo. Então, é muito importante isso numa obra que tu precise fazer algo num segundo andar muito leve, mas que não saia voando. Como é que você contém isso para ser o case de Interlagos, né? Na frente. Falando então sobre a análise vertical do processo da empresa, né? A gente então faz o projeto, tem o cálculo realizado, a gente volta para o projeto, parte para o cálculo de novo, elabora os desenhos de corte e produção e manda para a sequência de operação da empresa. Então, projeto, cálculo... Shop drawings. Sim. Projeto, cálculo, análise estrutural. Então, a gente fica nessa interação de projeto executivo e assim que tudo é definido, a gente manda os shop drawings em frente e começa a linha de produção. Então, todos os nossos projetos têm uma referência na linha de produção que condiz com necessidades anteriores. Então, a gente consegue alinhar todos os segmentos do projeto de uma maneira única e personalizada. Então, nossa produção está muito alinhada com possibilidades de adequações em momentos da instalação e etc. Isso é parte da equipe na fábrica. Nosso galpão de metalúrgica. Aqui você vê uma CNC cortando de um lado, vê alguns tubos calandrados. Como é que anda isso? Eu não peguei a manha desse negócio. A gente, os dois, está acostumado a tocar essa apresentação, cada um sozinho. Então, talvez exista uma série de dilemas aqui na forma como vai apresentar. Aqui vocês enxergam estruturas super complexas. Nós somos movidos a desafios. Vocês podem desenhar a loucura que vocês quiserem. A nossa função é dizer sim. Nós somos movidos pelos desafios das loucuras de vocês. Vamos fazer o seguinte, ó, a gente trabalha em família aqui, a gente está há 15 anos trabalhando junto. Eu vou tocar a apresentação da minha maneira, por eu ter combinado isso. Vai tocar. E tu vai... Mas olha só a complexidade dessas vias. Então, só para seguir uma linha cronológica aqui da forma como a gente está apresentando isso. Por conta da apresentação também está seguindo isso. Então, aqui já parte da operação da produção, né, baseada em toda aquela análise de BIM e detalhamento de peças. Essa já é uma segunda etapa, então a gente começa recortando o tubo, soldando o tubo, até o momento de fato, seguir, né, as plotagens que são feitas para a gente fazer, desde da manufatura das estruturas mais pesadas até uma pré-montagem também antes de seguir para o canteiro de obras. Então, mais um exemplo de uma máquina de calandra aqui até 10 polegadas, né, exemplificando a capacidade fabril da empresa. A gente trabalha com metais realmente pesados, né, a gente tem capacidade de calandra para até 12 polegadas. O começo da instalação, então, uma vez prontos todas as peças na indústria, a gente segue para o terreno. Começo da instalação de Interlagos, como que é montada a estrutura, né? Primeiro a gente garante a estabilidade estrutural do conjunto inteiro para depois vir instalando as membranas. Um pouco mais avançado aqui, próximo dos 50%. E, enfim, o conceito finalizado, né? Com toda a infraestrutura arquitetônica desenvolvida abaixo aqui e a operação visualizada. Isso foi uma obra de 30 mil metros quadrados, que do projeto à instalação
Primeiro pavilhão, 90 dias. 90 dias. 90 dias de obra do 300 metros de projeto, comprimento. a instalação. 300 metros de comprimento, uma equipe de quantas pessoas montando isso? 12 pessoas? 12 pessoas 12 e muito montando. equipamento. Muito equipamento e uma Todas as análise de parafusadeiras rigging, pneumáticas. um planejamento de rigging muito específico, seguindo toda uma conduta que já tinha sido pré-visualizada na parte de projeto. No nosso Instagram tem os filmes do P2 que são incríveis, que é uma manobra de 200 metros com guindaste entregando peça um para o outro. Vale dar uma olhada, pessoal. Isso aí é realmente... .br. Então, a nossa maneira de montar, ela vai sendo pensada no momento que a gente está produzindo, projetando em conjunto com os nossos engenheiros de pátio e os nossos engenheiros de instalação também, nossos engenheiros de rigging. A gente está sempre fazendo um grande brainstorming dentro de todo esse cenário verticalizado, né? E consegue adequar o processo à melhor maneira possível, possibilitando entregar uma estrutura desse porte em 90 dias. Então, essa saída da cabine de sendo pintura direto transportada aqui da fábrica. E aqui anterior, a gente então começa já nos cases mais simplificados para demonstrar todos os projetos que já foram realizados. O começo da apresentação fala exatamente sobre esse processo de verticalização e usa o paddock novo da Interlagos como exemplo para isso. Seu paddock antigo que foi feito em 45 O paddock antigo foi feito em 45 dias, surgiu como uma necessidade urgente também para... Foi uma necessidade bem semelhante com agora, né? Por estarem... Interlagos estava com uma estrutura alugada que não condizia muito ao circuito de Fórmula 1 e a gente propôs, então, entregar algo personalizado, de uma engenharia de alto nível em tempo 14 anos. Recorde também. O novo paddock usa TX30, que dura até 45 anos, os materiais à base de Teflon de hoje em dia. Sim. É o primeiro grande caso de uso da TX30, que é um material do novo milênio. É uma membrana importada da França, da Serge Ferrari, francesa. São um pouco mais sobre maravilhas do novo milênio. Né? Antigamente os materiais duravam 7 anos. Aproveitando esse link, falando sobre nossos fornecedores e materiais, a gente consegue vincular muito bem a necessidade ao cliente. Então, por exemplo, para esse projeto Paddock, por ter um fornecimento... por ter um gap de tempo limitado para o fornecimento de materiais, a gente usou uma matéria-prima brasileira, né, de fácil acesso. Na época não tinha capital... De fácil acesso para a gente conseguir realizar um projeto em 45 dias. Então, está lá um projeto de 14 anos de durabilidade que foi realizado em 45 dias sem um pré-planejamento, sem a necessidade de estipular um fornecimento externo e etc. Então, a gente consegue trabalhar com essa maleabilidade dos fornecedores, assim, de acordo com a qualidade do material e o tempo de entrega e o escopo do projeto em questão. Então, aqui fala um pouco mais sobre os festivais. Acho que esse foi o grande breakpoint, assim, foi um momento de realmente transformação da empresa. A gente veio para São Paulo lá em 2001. E veio em 96. 96 e veio com esse grande projeto para o Rio de Janeiro em 2001, né, no Rio de Janeiro. 2001. Que foi o Rock in Rio. O desenho da Cidade do Rock, ele representa por um mundo melhor. Então, ele tem o mundo representado como um grande ser vivo. A gente tinha o som de um coração batendo aí dentro, para as pessoas se darem conta que nós somos parte e não donos do mundo. Temos 1.238.000 ingressos vendidos. Esse palco é até hoje o maior palco do mundo no Guinness, com 88 metros de boca, tem 10.260 metros quadrados de tecido e suporta 22 toneladas de luz e som, com 3 palcos em trilhos que se intercambiavam para fazer uma troca de banda em meia hora. Foi um projeto incrível, a gente demorou 2 anos tentando vender as cotas de patrocínio e quando conseguimos vender, construímos a Cidade do Rock de novo inteira em 90 dias, usando todas as máquinas disponíveis e fabricando a maior parte das estruturas dentro do site, em uma tenda, e as peças saíam molhadas da pintura para montagem ainda, porque era a meta durar 10 a 12 dias só a estrutura, então não havia nem fundo na estrutura, porque o que é a qualidade? Né? A qualidade é atender a uma demanda para um fim específico. Então aqui
precisava ficar em pé com o vento centenário. Tivemos 5 check engineers, afinal tivemos 89 bandas internacionais, desde o Sting, Britney Spears até Iron Maiden, etc. Então, os check engineers das seguradoras conferiram todos os nossos cálculos 5 vezes, que só o seguro das bandas era uma loucura. E 1.238.500 ingressos vendidos. Um projeto muito grande, virou a capa do Iron Maiden, capa do CD do Iron Maiden. Esse palco se chama Palco das 88 Tetas, cujo leite é som, e o som como a última linguagem universal entre os homens, que um russo pode fazer um americano chorar com solo de guitarra ou vice-versa, né? Então, essa parte artística, poética é sempre um detalhe muito essencial, principalmente vinculado a um projeto como um festival. Então, a empresa colaborou desde a captação de recursos para o acontecimento do Rock in Rio naquele ano. Mas eu desenhei a cidade toda naquela época, 98, sim, em uma máquina. Antes mesmo de ter captado recurso, na verdade, usou o projeto para buscar o recurso. A Fiedler forneceu todas as ferramentas para que esse projeto acontecesse. É uma coisa que vem sendo feita até hoje de várias maneiras diferentes. E essa questão lúdica como um todo, esse apelo lúdico e a adequação ao comportamento e cultura do festival foi a geniosidade da tua criação e que o que cativou, de fato, a American Online. Ela entrou na época, ele foi E a verticalização da empresa e a capacidade da gente criar a fábrica dentro do canteiro de obras, né? A tecnologia daquela época e a maneira como foi organizado permitiu que isso fosse, então, realizado em 90 dias. A fábrica no canteiro de obras economiza IPI e ICMS, dá uma diferença enorme. Vou falar de Lollapalooza. Frente, projeto para o Lola. O Lola eu fui chamado para criar uma nova estrutura instagramável e mudar a cara do Lollapalooza, uma honra. É um projeto internacional. A gente conseguiu. É extremamente fotogênica a estrutura. Eu ouvi isso do Fernando, fotógrafo, que está fotografando Interlagos, que ela está fotogênica. Onde está o resultado do Lola aqui? E não está aqui, essa apresentação. A gente tem um clipping com a apresentação ótima. Esse é o palco Sputnik do nosso primeiro ano de São Paulo, MTV, o Video Music Awards Brasil, número 2, em 1997, na pista de dança Sputnik. A Fiedler, durante 8 anos, fez todas as festas do VMB, que é o Video Music Brasil, e cada ano era um desafio de criação louco. Cada ano uma identidade visual e um desafio em relação à temática. Como fazer algo mais surpreendente do que o ano passado. Um ano a temática era fundo do mar, o outro ano a temática eram discos voadores. Bárbara erótica. Só os objetos fálicos. Então, imagina uma reunião de criadores da MTV. Os objetos fálicos da Bárbara erótica. Uma reunião de criadores da MTV vinculadas a uma criação arquitetônica totalmente era muito liberada. Divertido. Quanto mais louco, mais legal. Criadores de conteúdos vinculados a uma criação arquitetônica sem limites. Então, para durar uma noite. Nós trabalhávamos 5 meses de criação, 2 meses de produção. Entendo isso como um grande laboratório de criação da empresa. 23 dias de montagem que a gente tinha sempre. Da evolução. E o uso dessas estruturas era das 23 horas às 7 da manhã. Sim. E tinha que desmontar em 24 horas. Sim. Então, um desafio técnico gigante, uma capacidade de vincular uma solução arquitetônica a qualquer imaginário proveniente da cabeça de criadores de conteúdo da televisão mais... Né, cantinho à direita embaixo, próximo era um projeto de todos os ambientes estavam 5 graus fora de prumo para as pessoas ficarem tontas e as paredes se modificavam e a gente dividia as turmas. As melhores festas da vida. Uma festa dessa. Muitas festas para a Coca-Cola. Coca-Cola Vibe Zone foi um projeto que rodou o Brasil inteiro, querendo mudar a imagem da Coca-Cola, né? E a arquitetura são fez 8 ETs que se beijam, papel gigante. Beijo, lembra? Jogavam os dados, pegavam 2 pessoas aleatoriamente, tinha o que, onde. Então era beijo na boca, aperto de mão,
E tudo isso embaixo de uma tenda personalizada para isso, né? Atendendo todas as demandas. Esse é o auxílio, né? Festival do Helvetia, Coca-Cola lá. usando a estrutura da Coca-Cola aqui no meio. Usando a estrutura da MTV. E rapidamente migramos para um cenário mais complexo da empresa também, né? A gente foi lentamente migrando para a obra de efêmeras. São estruturas que te permitem trabalhar de uma maneira ou de outra, né? Tu tem como entregar uma coisa extremamente, uma responsabilidade técnica extremamente grande, com toda a tecnologia. Para algo efêmero ou para algo fixo. Exato. O cálculo estrutural para uma estrutura que vai durar 11 horas é o mesmo que o cálculo que vai ficar 50 anos montado em cima de um estágio desse. Porque o vento centenário é aleatório, pode vir amanhã ou hoje. Como aqui eu e o Nicolas na foto, comemorando que nós levantamos os 47.777 metros em 56 Eu acho que dias. vale falar do desafio gigante que a gente teve vinculado ao prazo que foi diminuído, né? Ressaltando que a gente começou com 6 meses de deliberação por parte do consórcio para a realização dessa obra. E eles nos deixaram 60 dias. E no fim a gente tinha 60 dias. E a gente tinha um problema também de nossos... Não um problema, mas a gente tinha a situação de ter sócios estrangeiros, né, numa joint venture, que estavam totalmente incomodados com a situação e que não queriam fazer daquela maneira brasileira, como diziam. Então, um desafio que foi consequência do atraso do fornecimento do resto da estrutura do Maracanã, criou aí uma divergência divergência de maneiras de tocar esse projeto que foi resolvida de forma simples e eficiente. A gente aumentou a equipe de funcionários e estruturou uma operação paralela criada em alguns dias que permitiu que o estádio fosse então levantado em 2 meses e não 6, como era previsto anteriormente. Eu quero fazer 3 comparativos. De adaptação muito grande. Tinha uma equipe de 6.300 homens trabalhando na parte civil egípcia, carregando pedra no ombro. E eles atrasaram esses 4 meses para nos entregar as cabeças das colunas prontas. Essa estrutura é um anel, é uma roda de bicicleta gigante. O anel tem 3,6 milhões de quilos de aço, 3,6 mil tons. Ele foi montado em 12 dias, com apenas 4 homens, um guindaste gigante e 4 parafusadeiras pneumáticas. É um anel externo. Tem foto que vai falando que eu acho. Aqui está a RT, volta não. Essa eu tenho a honra de assinar a RT da cobertura do Maracanã, Beira-Rio e Arena das Dunas, como engenheiro, chefe engenheiro. Volta lá na foto da montagem, não embaixo. Os cabos são para 3.000 toneladas, vieram todos da Suíça. As fundições de 7 toneladas, são essas peças, foram fundidas na única fundição do mundo que faz peças desse tamanho, que é a Roivisa, na Espanha. Cada pino tinha 255 quilos, eles tinham que ser esfriados em gelo seco, levantados com uma cinta e batido com martelo pneumático, e se a gente errasse, perdia a peça e o pino. Porque os pinos têm que ser com um ajuste preciso, então tu encolhe o pino, deixava meio-dia esquentar a peça de fora, encolhíamos o pino no gelo seco, a menos alguns graus, e o pino tinha que entrar e expandir e gruda lá dentro para sempre. Mas o mais importante é que na construção industrializada, quando se planeja um projeto para ser montado como um grande Lego, foram 12 dias montando todo o anel externo, 60 módulos, alguns módulos por dia, 3 dias para lançar toda a rede de cabos e aparafusar todos nos pontos, mais 3 dias com 120 macacos pneumáticos hidráulicos, puxando o big lift da estrutura. Então, teve uma operação que levantou 120 pontos diferentes desse anel ao mesmo tempo. Big lift de uma vez só. A gente puxou toda a teia de aranha para cima de uma vez só. Qualquer desnível implodiria toda a estrutura e colapsaria o sistema inteiro. Cada bomba hidráulica que parava, a gente tinha que chamar todo mundo pelo rádio, parar todas as outras bombas hidráulicas para não quebrar o estádio. Depois sobrou, volta para trás. Eu vejo como a operação mais complexa e delicada que a empresa já o Big Lift do Maracanã, com certeza. Aí, uma coisa interessante, quando você reduz um tempo pela metade, você tem que quadruplicar, ou seja, o quadrado dos recursos. Então,
para você reduzir uma obra de 20 dias para 10 dias e você teria 10 homens, então, para fazer na metade do tempo, você precisa ao quadrado dos recursos. Isso é uma lei que a gente aprendeu a duras penas nesses 41 anos. Como conseguir tanta gente especializada em tão pouco tempo? A gente trouxe 9 línguas. 9 línguas, era uma torre de Babel, a montagem do Maracanã, que através de gestos, às vezes, as pessoas se comunicavam como a gente... 5 tchecos, 16 ucranianos, franceses, italianos, sul-africanos. Uma necessidade de riggers de montagem. Existiu uma necessidade que foi vinculada a todos, que era entregar aquele estágio em 2 meses, e uma grande equipe se uniu, independente de ter uma língua-mãe, para fazer aquilo acontecer, em cima de desenhos arquitetônicos, um processo técnico e muita boa vontade, né? Muito trabalho. E os brasileiros, que eu gostaria de dizer que o peão brasileiro, às vezes ele é rebelde, mas ele tem um poder de síntese, ele não quer fazer coisas que pareçam burras para ele. E graças à inventividade de peões brasileiros não quererem ir by the book pelo sistema de montagem alemão, a gente resolveu uma situação, por exemplo, que demorava 3 dias com 16 homens, ela passou a ser feita em 4 horas com 4 homens, que era... Eles mudaram o sistema do cabo do guindaste, descer por dentro da peça, ela sair montada lá do chão e ser puxada no lugar e aparafusada. É isso. O primeiro módulo a gente demorou 3 dias para montar. São 60 pizzas, né? 60 fatias de pizza. No último dia montou 9. Exato. Num dia. Exato. Então a gente adaptou o tamanho da equipe e constantemente adaptando o sistema de instalação. Meu pai estava atendendo todos os estádios ao mesmo tempo que a gente estava projetando a Arena das Dunas, o Beira-Rio, o Maracanã e o Beira-Rio tocou praticamente sozinho. O Beira-Rio tocou sozinho. Sim. E o Maracanã foi um grande desafio para todo mundo, né? E nós moramos aí dentro. Eu emagreci 10 quilos em 2 meses, a gente trabalhava 14, 16 horas por dia. Eu, no final da obra, estava tocando uma operação de 320 pessoas e assessorado o tempo inteiro pelo engenheiro responsável, que foi quem deu, né, todo o caminho. Então, a gente constantemente procurando maneiras de acelerar a instalação de uma estrutura extremamente complexa, usando pessoas que estavam sendo treinadas no local para aquela tarefa. Então, a gente conseguiu a proeza de, em 2 meses, treinar uma equipe de 320 pessoas para uma tarefa muito específica e, graças a um bom trabalho de equipe, muita comunicação, que é o segredo do sucesso, a gente conseguiu fazer isso acontecer. E estamos aqui os 2 amarradões, né, no último dia. Nossa, exaustos. A Arena das Dunas também, essa já revestida com material ferralho francês. O Maracanã e o Beira-Rio são revestidos com PTFE Glass, que são com fibras de vidro. Aqui já é um polivirileno florado com fibras de poliéster. São 26 mil metros quadrados, também uma montagem inteira suspensa, com uma equipe. Mas aqui a gente teve o prazo para fazer a montagem, foi uma montagem tranquila, absolutamente dentro do relógio, tudo dentro do... sem correria. Magnífico esse estádio. Eu acho muito bonito também. Pensar que Interlagos é maior do que isso. Interlagos é maior que isso. Montagem do Beira-Rio. Se tu olhar no detalhe aqui na direita, tem as pessoas. Tem a escala, né? Tu consegue entender o tamanho dessas estruturas vinculado com a referência Nessa estrutura eu tive um grande combate, fui o check engineer dessa estrutura e vocês veem que a estrutura se retorcia inteira e não colapsava com as frequências, que era abaixo de 1 Hz. Essa estrutura havia sido calculada por um pessoal lá do Rio Grande do Sul e eu fui chamado como check engineer por conta que estavam dando problema no Engenhão. E no Engenhão eu fui voto vencido na solução adotada para recuperar o estádio, mas isso é outro caso. E eu obriguei eles a trocar os tubos de 8 polegadas por 10, 12 polegadas. Houve um acréscimo de custo na estrutura. Foi um grande combate, mas a estrutura hoje está estável para 1,25 os ventos. E ela já sofreu em Porto Alegre há uns 2 ou 3 anos atrás. Nos últimos 200 anos. 1,1 acima, 1,10 acima da norma de ventos. Agora, nós estamos construindo, nesse momento, um terminal também de 330 metros, terminal de Taparica, em Vitória, e estamos multiplicando lá por 1,33, porque é um terminal que já tinha voado. Ele já tinha, como um terminal Tietê sair voando,
Eu gosto de usar esse caso aqui para falar sobre a importância da análise de frequência nas megaestruturas. Senão elas vibram que nem a ponte de Tacoma, que todos conhecem e explodem. Sim, o Tesla tinha lá uma máquina que, né, gerava terremoto, vibração, e é o mesmo conceito aqui. A gente precisa estar capacitado tecnologicamente para fazer esse tipo de análise. Nós e a esses mega tecnologia da empresa, que veio sendo desenvolvida lá desde os anos 80, foi crucial para que esse check engineer fosse de fato validado e evitasse um sinistro. Sim, né? Então, isso não tinha sido realizado por uma outra empresa por falta de software. E máquina. Ele tinha feito uma análise por faixas. Falta de hardware e software. A gente fez uma análise global da mega estrutura. E a nossa capacidade permitiu que aí o Beira-Rio se mantivesse de pé, né? A gente paralisou a obra durante 2 meses, tudo teve que ser reconfeccionado, então o material já estava pronto, em site, voltou para a fábrica da Sumeta, lá no interior do Rio Grande do Sul, foi reconfeccionado, retrabalho, trouxe de volta para o pátio, montamos o Beira-Rio, está lá lindo, perfeito, sólido, graças ao acompanhamento que a gente dá, não somente aos estádios, mas também a qualquer pequena estrutura que for realizar hoje. Então, tudo tem esse acompanhamento de hardware, software e né, engenharia e cálculo, também isso, que garante a solidez estrutural. Então, bom dia, Bruno. Oi, Bruno. Tudo bom? Então, aqui pulando para um outro setor, né, que é o setor vinculado ao desenvolvimento de soluções como um todo. Como a gente pode solucionar as mais variadas questões usando dessas estruturas. Então, isso é uma cobertura temporária, também realizada em 90 dias. Daqui, 90 dias desde o conceito até a finalização da construção, que foi um dos paybacks mais absurdos que a gente já desenvolveu, né? Que a gente já forneceu para um cliente. A multa por paralisar o trabalho na chuva pagou a estrutura em 3 meses. Exato. Então, a gente conseguiu acelerar a produção, né? Porque pôde trabalhar um ambiente seco todos os dias, né? Sem chuva. Um pipe shop, né? Uma loja de... Super pipe shop, uma refinaria da Petrobras. 9 mil homens trabalhando. Uma solução puramente técnica. Como usar a técnica. Grande para resolver. Grande área coberta. E, de novo, né? Tudo eletrônico, análise por antes. Toda a análise. E sempre mesmo. 30 metros de altura. Aqui o caso da montagem da URCA. O que eu mais gosto desse projeto, o que é? A gente teve que modular as estruturas da cobertura à capacidade de carga do bondinho. Então, vinculada à análise eletrônica, a engenharia foi toda desenvolvida para criar uma estrutura modular que se adequasse perfeitamente, não só à região onde ela estava sendo inserida, mas também pequena calunga do morro, mas também a capacidade de carga, né, do veículo de transporte que está sendo disponibilizado. E ela é uma referência linda do Morro da Urca, né? Ganhou um prêmio de melhor design da estrutura do mundo em 2008. Melhor estrutura do mundo de 2008. O prêmio Meller lá da Universidade de Berlim. Isso aí. 90 toneladas de metal e membrana em cima do Morro da Urca. Festa de encerramento do Schumacher, né? Festa de encerramento da carreira dele. Vale falar a respeito das fundações e da não intervenção que foi proposta por essa estrutura. Ela se agarra nas paredes do fosso com umas estampas que se travavam. Essa estrutura foi montada em 12 horas, 3.800 metros. Nosso recorde por metro até o momento, recorde so far, né? Então, por conta da necessidade do período entre jogos ser muito pequeno, a gente precisou criar uma solução. Meia-noite de quarta, entregou meio-dia de quinta, eles montaram o evento, a festa foi sexta, nós desmontamos sábado, domingo teve jogo de novo, tinha jogo quarta e domingo. Sem qualquer intervenção no solo, entregando aquele carpete por cima, e ela é suportada uma parte por esferas infladas, né? Que foi o que possibilitou essa não intervenção. Suportada por esferas infladas que distribuíam a carga para não apoiar no gramado. Perfeito. É uma solução extremamente criativa. Absolutamente louca. Totalmente fora da caixa, que foi o que fez com que a gente ganhasse esse projeto. Deve ter sido uma festa incrível. Pena que ele se aposentou e, enfim, aconteceu isso.
recepção do Dalai Lama, né? Grande momento, uma estrutura feita especificamente para o templo, onde o Dalai Lama chegou, respeitando uma série de condições também impostas. Super translúcida, passagem de luz, aerada, sim. Estruturas em branco. Criando o ambiente que fosse agradável para o Dalai Lama. Né? Recepção do Papa, por algum motivo colocamos 6 metros de balanço em cima da cabeça 28, do Papa. 28. Não, são 28 ao todo 28. 28 metros de balanço. Então, extremamente arriscado, não tem nem o que dizer, uma solução de engenharia. Não, a engenharia, né, garantindo a solidez. Paralisar a montagem para eles reforçarem a laje com andames fachadeiros, tudo que estava fechado de branco ali atrás. A laje foi toda reforçada com andames fachadeiros e eu criei todo um lastro encaçando as cheias de brita por trás para dar o contrapeso e segurar esse balanço. Então, foi um projeto que envolveu várias alterações, um projeto temporário, mas envolveu várias alterações de reforço na civil para poder suportar uma estrutura com 28 metros de balanço. Não é pequeno esse troço. Tem 600 metros quadrados esse troço. Vamos para frente. Então, a engenharia possibilitando criar um balanço em cima do Papa e se sentir seguro, dormir tranquilo à noite. Primeira cobertura calculada com Cray Computer, com auxílio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu tive a possibilidade de ficar utilizando o primeiro Cray e ter a instrução sobre ANSYS no começo da década de 80, e que nos possibilitou todas as realizações de mega construções. Foi o conhecimento adquirido para fazer esse projeto do arquiteto Carlos Maximiliano Faetti, e pressupunha uma curva muito plana, e para essa curva muito plana funcionar precisava de grandes tensões, e um vão livre de 77 e um diâmetro externo de 85 metros. Tem uma ponte por dentro e também uma arena para um teatro, né? Que já tinha sido um projeto dele. A gente apenas, com ele, era presidente do IAB no Rio Grande do Sul na época, nós conseguimos construir essa cobertura. Então, a primeira grande necessidade do uso da máquina. Indo para análise de frequências, estruturas mais... O primeiro passo em direção ao Maracanã e essas grandes estruturas. Foi lá na década de 80. Araújo Viana. Vamos para frente. Centro Paralímpico de Interlagos, um exemplo das fachadas que a gente tem desenvolvido muito aqui no projeto do Lauro Michelin e do Ben Golds. Nós fizemos a fabricação e a montagem de todas as fachadas. Só a fabricação e montagem. Hoje em dia a gente trabalha muito com fachada, que é um mercado que a Ferrari, que é a fornecedora, está apostando no Brasil, que vem acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Retrofit de prédios. Envelopar prédios com curvas, formas, cores. Você pega um prédio antigo e faz um revestimento. Não é pouco dizer que quase 20, 30% dos projetos que a gente está fazendo hoje são de fachada e retrofit. A gente tem aí série de 20 a 25 coisas no paralelo e 6 são retrofit. São retrofit de prédios com envelopamento. Caverna virtual. Um projeto super premiado também. Cadê o nome do arquiteto? É o Pablo Benetti. Pablo Benetti. O Marcelo Dantas. O arquiteto Marcelo Dantas fez a cenografia. O Pablo Benetti desenvolveu essa estrutura e foi para o Brasil 500 anos. A gente teve a honra de montar isso dentro do Parque Ibirapuera. Muito legal esse projeto. É bem grande também. Muito bem. Suportado em estacas roscas metálicas que se removeram. A ideia num projeto temporário é que fiquem só as nossas pegadas. A gente não deixa nada para trás. Legal demais. O Voador da Lapa é o projeto da DDG Arquitetura. A ZRV também. Que salvou o Circo Voador, né? O Circo Voador estava interditado há 15 anos e esse projeto de revestimento de dupla camada de membrana, né, funcionando como uma barreira acústica, foi o que viabilizou a reabertura do Circo Voador. Redução de menos 45 decibéis. É um edredom de lã de rocha e membrana por dentro da membrana externa. E está lá funcionando lindo até hoje. Incrível como os clientes são agradecidos. Eu tive há um mês e meio atrás lá fazendo imagens, o pessoal
é até hoje, assim, depois de quantos anos que foi feita essa obra? 2004. Desde 2004, funcionando perfeitamente de acordo com o que foi estipulado, a estrutura está ótima, linda, e os caras bombando lá. O voador funciona quase todo final de semana. Incrível a solução. Open Air, festival de cinema ao ar livre que rodou o Brasil e a Europa. Um domo feito para Globo, né? No detalhe na direita, lá dá para visualizar o tamanho do alpinista em relação à estrutura também. Montada, está em 22 dias. 100 por 79 por 24 de altura. Feito para possibilitar ao diretor, né, o controle do tempo. Né? Ele dizia para mim, eu quero controlar o sol, engenheiro Fiedler. Conseguiu controlar o sol. Eu dizia, Amon-Ra, meu Deus, você vai controlar o sol. Tinham 6 geradores e uns balões com luzes por dentro para ele fazer dia. Todo um cenário criado, uma esfera criada para possibilitar qualquer cenário desenvolvido por um diretor de criação ali dentro. Então, um mundo à parte que possibilitou toda a criação. Um dos maiores cicloramas do mundo. Você tinha um ciclorama por volta. Aqui está sem o ciclorama, que à esquerda está com o ciclorama com a pintura do fundo infinito, que representava. A gente fez esse projeto sem poder pisar no chão, porque a mata dentro era o cenário que ele queria. Então, a gente podia trabalhar por fora, suspenso. Ninguém podia transitar no chão. A gente trabalhou tudo por fora, suspenso, com 4 guindastes. Usando a estrutura não só de maneira lúdica e voltada à finalidade do cliente, mas também servindo como estrutural técnico para sua própria realização. E ela podia ficar à noite ao meio-dia ou de dia à meia-noite. E podia chover e fazer neblina na hora que ele quisesse. Alguns outros exemplos de festivais temporários. P12, meu primeiro desenho, quando entrei na empresa, foi essa estrutura da frente aqui. É um dos top 10 clubes de praia do mundo. Super atração de Florianópolis. Não percam o P12 se for em Florianópolis. Mais um projeto meu aqui foi o Bar para Laroque. É uma estrutura em balanço. Eu acho lindo esses mastros. Puramente tensionada, né? Até a estrutura metálica ela é tensionada. Então, é como levar ao máximo até essa estrutura, foi o que eu imaginei. Nossas estações, finalizamos a montagem da estação. O projeto do Zé Cândido, do Rio de Janeiro. Zecão. Aqui é a Estação Maracanã. Enfim, acho que esse projeto é nosso, né? A gente fez uma mudança no projeto. A gente acabou de entregar a última parte agora das estações da Universidade Federal e estamos cotando manutenção da Maracanã depois de 6 anos da estrutura parada lá. Sim. Hospital Júlia de Nem. Não, mas eu acho que eu entendo isso como um case muito válido para exemplificar assim a nossa interação com estruturas já existentes. Como que eu consigo criar uma identidade visual para ter estrutura que seja vinculável a uma edificação e também possivelmente, né, com uma técnica possível. Ela tem a função também de ele ampliar a área coberta com uma estrutura, com uma locação, entre aspas, permanente, e fechando esse quadro, ele criou a área interna de alimentação, a praça de alimentação, ela foi coberta, conseguindo ampliar o limite deles de metros quadrados, que para os arquitetos é sempre uma luta, a quantidade de metros quadrados que pode ser construída, ela não foi considerada como área coberta, porque é uma membrana provisória. Então, em algumas cidades, em algumas jurisdições, você consegue fazer a cobertura de membrana complementar o limite de metros quadrados que você pode adotar na construção. Foi o caso aqui. De acordo com essa legislação específica, então, tu consegue ter essas intervenções de maneira muito rápida, pontual e com o mínimo de burocracia envolvida. Né? A estrutura inteira calculada em software e validando a necessidade. Uma série de cases paralelos aqui, então o Rio de Janeiro foi e ainda é a nossa cena de maior atuação, nossa maior praça, né? Então a Marina da Glória, aqui nessa foto a gente tem 3 projetos, né? Tem a Marina da Glória, tem a Urca e
Perdão, 2. Nós tínhamos uma cobertura no Porcão Rios. É isso. Nós tínhamos então, 3 estruturas nessa foto. Não se vê, mas existem 3 estruturas nessa foto do canto esquerdo ali, que é a Marina da Glória, o Porcão e o Morro da Luz. Loft não existe mais, também virou um prédio. Né? Loft foi a primeira obra no Rio, né? Lembro muito bem de lá. O revestimento da Oca do Ibirapuera, enquanto estavam fazendo a reforma, então alguns dos momentos em que a empresa passou perto dos trabalhos do Niemeyer, acho que foi mais de 1 ou 2 momentos. Os projetos da esquerda do falecido Sérgio Bernardes, terminado com o Thiago Bernardes, que é nosso parceiro de várias arquiteturas. Nesse instante estamos fazendo 2 obras com o Thiago Bernardes, uma cobertura de abrir e fechar na Vila Nova Conceição e mais uma cobertura de sushi lá no Rio, que está tocando. E a coberturas em ilhas, com mastros de madeira que a gente pode rebocar com barquinho e facilita o transporte. E combina perfeitamente. Né? Essa esquerda na casa do Luciano Huck. Sim, eu estive lá. Então, essa parceria com o Sérgio Bernardes vale ressaltar, porque é uma coisa bem... Esse é um projeto do professor Zanettini. Nós fizemos a cobertura também já com membrana Ferrari francesa, capa da Grandes Construções. Projeto também premiado, 8.800 metros de membrana, é um anfiteatro lá no Rio de Janeiro, no Fundão. Centro de pesquisa da Petrobras, o maior da América Latina. Muitos trabalhos para a TV Globo, Xuxa. Mais um exemplo Aragão. De necessidade de... palco de 50 anos, Roberto Carlos. De montagem rápida, por conta da utilização de uma arena, não um estádio. Um dos grandes arcos, 188 metros de vão livre, esse arco. É considerado o melhor centro atlético da América Latina, descobri esses dias. E esse arco teve 8 pessoas que disseram que a gente não conseguiria montar. Uma solução que o Sérgio, que é nosso chefe de pátio aqui, criou, foi o cara que fez o plano de rigging para montar. Teve a ideia. Então, eu conheço o Sérgio desde que eu nasci, e ele é um cara que está na empresa já há 40 anos, também desde o começo. Ele não se formou em absolutamente nenhuma carreira específica, prático. Mas ele é um cara, um grande entendedor, que é fruto dessa verticalização toda proposta pela empresa, fruto de todo o trabalho feito até aqui. Então, é um dos grandes conhecedores de tensoestrutura no Brasil, é o Sérgio, que trabalha aqui com a gente, a empresa está montando agora. Está em Vitória. Montando o centro. Tocando a montagem junto com os engenheiros. Né? O trabalho mais difícil de todos. No meio do Morro do Alemão, Morro da Deus. Antes da pacificação das favelas, né, existiu então toda uma comunicação com o tráfico para desenvolver esse projeto. Poder andar lá dentro. O vento batia na parede, isso aqui é tão alto quanto o Pão de Açúcar, 220 metros. O vento batia nesse paredão de 30 metros e subia. Vocês podem ver a mancha. Daqui no túnel de vento eletrônico você consegue ver o vento batendo na parede subir. E criava um ponto de arrancamento. Tínhamos que criar um reforço nas colunas do prédio para não arrancar a coluna com esse balanço que é enorme para receber o bondinho. E uma solução possível também, né? Como a gente levar uma tecnologia de primeiro mundo... Não, uma tecnologia extremamente... Nenhum acesso, sem guindaste. Tivemos que criar uma série de sistemas. Levar para uma localidade onde não existe um acesso a... Estrada, né? Não existe um acesso a esse tipo de cultura também, então tu poder, mesmo sem uma capacidade logística facilitada, criar essa intervenção positiva arquitetônica, né? A gente chegar com esse obelisco, assim, né, digamos, no meio e mudando de certa forma o cenário que ele está envolvido. Centro São Cristóvão de Esportes foi um grande ganho como reunião de ideais, assim, né? Aqui se transformou a cooperativa numa cooperativa real. A prefeitura cedeu as bases e cada camelô, esse lugar era a Cracolândia do Rio de Janeiro, e se transformou hoje no terceiro maior centro de visitação. É uma espiral positiva. Se construiu 35 mil metros quadrados de tendas para 732 feirantes que criaram o centro de
São Cristóvão de tradições nordestinas. Só está atrás de Pão de Açúcar e Cristo, como o terceiro maior ponto de visitação do Rio de Janeiro, usando recursos da Caixa, do FAT, e uma engenharia financeira de associação e terceiro setor. E isso pode ser feito, Bruno e todos, com recursos do FAT. Você pode pegar todos os camelôs de uma cidade, reunir numa cooperativa, fazer uma associação. Esse recurso existe e ele pode ser canalizado. Então, nós somos 732 contratos, cada um ficou dono da sua banca, seu filho vai poder dar a sua banca. Todos foram transformados em contribuintes para as prefeituras. Tomara que os filhos queiram, né? Porque é um projeto bacana. Um projeto é um sucesso. É um sucesso que une arquitetura e inteligência, e acho que a rede, o EDAL, podem replicar isso em todas as prefeituras para fazer os mercados públicos. Tá? Existe essa facilitação burocrática vinculada à legislação das estruturas, que é acelerada por movimentos do terceiro setor, nos permite intervir em áreas de uma maneira muito positiva. Então, muito rápido. A gente tem um projeto Uma Praça agora que está acontecendo nesse sentido. A gente tem alguns caminhos muito bacanas assim de criar um patrimônio e melhorar um aparelho estatal, né? Próximo. Mercado Ver o Peso é uma repetição do que aconteceu no mercado de São Cristóvão. Exatamente. E criamos o mercado Ver o Peso em Belém, magnífico. Era todo mundo ao ar livre. Eles arrumaram, higienizaram, botaram azulejos e pias e transformaram todas as bancas em coisas higiênicas. E esse mercado também foi construído por nós, está montado lá em Belém do Pará. Eu gosto de pensar na velocidade que essas estruturas foram desenvolvidas em relação ao tempo que essas pessoas ficaram sem trabalhar. Da AZRV, do Rio de Janeiro. Isso é muito legal, porque todos os mercantis, né, que estão aqui debaixo dessa estrutura, eles dependem muito do trabalho deles, né, como todos nós, assim, mas... Então, tu não limitar essa pessoa, tu tirar ela de operação pelo menor tempo possível, tu consegue fazer isso através dessas estruturas. Foi feito isso aqui nesse projeto e também em São Cristóvão. Como a gente criar um espaço reduzindo ao máximo o tempo que as pessoas vão precisar para entrar ali e para se tornarem operantes. Então, muito associado à qualidade de vida e do comércio da região. Um pouco do clipe, né? Então, acho que está fora da câmera agora. Estou fora da câmera, talvez. Então, tem uma matéria do The Guardian, sobre uma entrevista do meu pai, que é incrível. Tem que assistir no The Guardian. Muito legal. Matéria para o Discovery, Veja, uma série de veículos diferentes. A do The Guardian é a melhor de todas. Esse é um projeto que a gente tem patente no mundo inteiro. Para cobrir a área portuária. Cobrir a área portuária, e uma das soluções, assim, tipo, como vamos acelerar como é que a gente vai aumentar o PIB brasileiro através da engenharia e da arquitetura? Como que, através da nossa tecnologia, a gente vai favorecer o desenvolvimento do nosso país? Né? Então, de repente, se a gente aumentar, né, a operação do porto, a gente consegue escoar mais safra e consegue criar uma infraestrutura melhor, que é todo um ciclo, né? Vai se alimentando. A gente veio parar no porto. Uma hora já. Diversidade, que nos manteve vivo aí ao longo de todas essas várias crises brasileiras. Esse projeto aqui da Biblioteca Pública é do Marcelo Aflalo. Está ali no Parque Vila Lobos. É uma estrutura com detalhes em aço inox, bem bacana. Fachada, construção de uma... Temporária, construção temporária da Vale do Rio Doce. Também o mesmo caso do Comperj, né? Uhum. A multa de contrato pagava as estruturas com grande facilidade. Começo tudo? Nossa primeira tem em 1979 aqui no cantinho, embaixo. A primeira estrutura foi no Uruguai, na casa dos Grendene? Não, a primeira foi essa do canto da esquina do meu pai, em 1979, essa aqui, Jardim Solar. Não, achei que era... A dos Grendene veio na sequência. A primeira é essa aqui. Começo de tudo, lá no sul. 1979. Demais.
Isso é para os céticos que perguntam se o desenho vai ser tão, se o construído vai ser tão bom quanto o desenho. De um lado é o desenho, de um lado é a construção. Considerações técnicas, né? Falando um pouco sobre como a gente adequou o túnel de vento físico ao túnel de vento eletrônico e conseguiu criar um parâmetro, né, de correlação entre os dois. Né? E essa foi uma ferramenta que foi sendo aperfeiçoada ao longo dos grandes projetos, né? Quando existiu a necessidade, se aperfeiçoou a ferramenta, segue sendo aperfeiçoada e utilizada para todos os tipos de projetos, dos mais complexos aos mais simples. O começo da obra do porto, as fundações dessa grande estrutura em balanço aqui, são quantos metros em balanço? 128. 128 metros em balanço, essas são as fundações então da estrutura aqui no Porto de Santos, a patente aqui embaixo. Um pouco de história, acho que isso é muito importante ressaltar. Muito no cenário arquitetônico. Demorei muito tempo para ser recebido pelo Frei Otto, muitas cartas, e terminei conseguindo chegar nele através da influência de uma candidata à namorada de um primo. Foi totalmente coincidências da vida, mas passei depois 8 anos indo e voltando como colaborador do Instituto. O Frei Otto veio ao Brasil, consegui promover o encontro do Frei Otto com Oscar Niemeyer, fizemos um simpósio em 2003 na USP, e com o apoio do professor Paulette, e grande amigo também, parceiro. E foi muito interessante o mestre da leveza do concreto com o mestre da leveza das tensoestruturas, com linhas muito parecidas, as linhas dos dois muito parecidas, e a honra de ser o mediador desses dois monstros nesse encontro com o pessoal de imprensa. São muito fortes as influências dos dois para mim, pelo menos, mas ainda Calatrava também, que se soma aos três nas influências. Vale apontar que em algum momento tu ensinou o Frei Otto a surfar aqui em Maresia. Isso, a gente tem foto do Frei Otto de pranchão. Quando veio para o Brasil. Tem foto do Frei Otto de pranchão. Tem que encontrar essa foto. Eu vou localizar a foto e vou incluir na apresentação. Frei Otto surfando. Um pouco do timeline. Vamos passar. Acho que vamos passar isso aqui. Já foi. Uns projetos vinculados ao meio ambiente. Limpeza dos mares. Esse projeto apareceu no Fantástico, foi feito para a limpeza da Baía de Guanabara, lá em 2014 e 15, antes das Olimpíadas. Mas não conseguimos fazer andar. Por conta de questões político-financeiras brasileiras, aí as coisas às vezes não havia um interesse verdadeiro em que as coisas acontecessem. Esse projeto continua precisando de financiamento, a nossa boca de baleia, e esperamos poder criar um novo setor de varrição dos mares ao redor das cidades costeiras. Importante ressaltar que a gente está vinculando a essa estrutura um sensor e um emissor de ondas, os peixes fugirem, que é uma tecnologia australiana para tu afastar a fauna local, né? No caso dos peixes, a vida marinha. Projeto para recolhimento de óleo. Isso foi uma solução bem exclusiva. Recolhimento de óleo. Torres para colocar energia solar em lugares que não tem área, é uma árvore solar. Nós um pouco dos alguns clientes, novos conceitos, estamos chegando ao final da apresentação. Projeto do Nicolas, muito lindo. Projetos que estão para ser elaborados. Muitos projetos do Nicolas ainda. Esse aqui que terminamos de montar, agora. Estamos lavando, está pronta. Está pronta, né? Tem que só conseguir um drone para fazer as fotos. Esses são projetos que não aconteceram ainda. Agora que não aconteceram. Esse é um simulacro do Sputnik, esse é um palco das tulipas lisérgicas, esse era para o Woodstock Brasil. Tínhamos que criar um gay stock também. Tudo são desenhos que a gente tentou trazer o Woodstock para o Brasil, mas no fim tomamos uma rasteira, eles transformaram em outro festival e não trouxeram o Woodstock, e se deram mal. Mas é um projeto a ser executado ainda. Nós queremos fazer um Woodstock Brasil em defesa da Amazônia. Um projeto bacana. Esse daqui é um projeto que vale a gente instalar nas universidades. Mas eu acho que ele está fora de ordem. Então, mas já que apareceu aqui.
Isso é um domo que ele é, assim como o circo voador, ele é isolado acusticamente do meio externo. E a ideia desse domo é que dentro dele sejam emitidas frequências específicas para indução à alta performance cerebral. Então, a gente cria um espaço hermeticamente, né, vedado, isolado acusticamente, que permite, então, essa ação. E a ideia é criar um espaço onde a pessoa, o aluno da universidade, entre e tenha lá um canto para se encher de bem-estar, né, para pensar um pouco sobre a qualidade do pensamento dele, né, para concentrar as ideias, assim, criar um espaço que, através de uma indução, através do som, né, através do uso do som e da estrutura, a gente consiga induzir uma boa performance cerebral, transmitir paz, tranquilidade, né, calma de espírito. Projeto Shopping D&D, um pouco mais dos projetos meus. Os pássaros, ó, tá aqui o domo. Tá meio embaralhado essa pergunta. Só o domo que tá embaralhado. Alguns projetos ainda não construídos, mais projetos não construídos. Esse projeto aqui, Bru, eu gostaria de te apontar uma coisa que eu acho muito incrível. A gente usa aqui feixes de bambu debaixo da estrutura, enquanto por cima, por dentro, a gente tem a estrutura metálica escondida. Então, quem olha de baixo vê uma estrutura sendo segurada por bambus. Parece impossível, né? Mas a estrutura verdadeira está em cima. Na realidade, ela está ali escondidinha, fazendo o papel dela, e tu cria essa experiência extremamente lúdica e incrível, né? A gente precisa realizar esse projeto aqui, especialmente. Aqui é uma concha, uma estrela do mar, né? Também precisamos construir a estrela do mar. Usando referências orgânicas, né? Um desalinizador de água. Então, no fim, um pouco mais sobre a gente aqui, quem somos. Acho que isso vocês conhecem bem. Super humano, a gente é uma família, sabe? Meu pai começou isso há 41 anos atrás e formou uma equipe de amigos que estão com ele até hoje em dia. Então, quantas vezes tu vê isso acontecendo, né? Eu sou empreendedor também, tenho alguns outros negócios, sei da necessidade de se associar com pessoas boas. E ele conseguiu estar 40 anos com uma equipe fiel que, né, vem evoluindo, trabalhando por um caminho de progressão, assim, de capacitação eterna. E hoje a gente conta com a expertise aí dessa família de estruturas que foi consolidada por essa iniciativa e por essa vontade de verticalizar e de acompanhar todos os setores do que está sendo oferecido. Isso é muito importante e é o que nos salva muitas vezes hoje. Essas pessoas são parte criadora e parte fundamental, pilar de tudo. E é isso, acabamos por aqui, né? Tem a nossa frase lá no fim. Tem um texto bem bacana aqui. Tem uma frase minha que eu acho que é importante ressaltar. Eu vejo as membranas do futuro trabalhando como um componente estrutural. As membranas, por si próprias, trabalhando como um componente da estrutura metálica. As membranas, em algum momento do futuro, elas vão reagir a impulsos computacionais e programação e vão se moldar de maneira metamórfica e programável. Né? Eu vejo isso em algum momento do futuro. E aí a minha frase... A tua frase final. Que na natureza a forma determina... Os formatos são determinados pela função, assim como o golfinho é redondo e não é quadrado como um ônibus. E eu entendo que as estruturas se tornam muito bonitas quando as formas acompanham as linhas de força. Nós tentamos fazer o mesmo, acompanhando as linhas de força. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Thank you for your time. É isso. Muito obrigado, um abraço.